Então, Jordan Peterson é um psicólogo clínico canadense. Ele teve, durante muitos anos, ele teve uma carreira acadêmica sem chamar a atenção do grande público, né? Ele deu aula em Harvard, deu aula na Universidade de Toronto, passou por vários lugares, tinha uma baita pesquisa, inclusive, com experiência de consultório, tratando pessoas. E chamou muita atenção, acho que nessa fase até antiga da carreira dele para padrão atual. Você vê esses vídeos dele dando aula em universidades grandes dessas, em Harvard e outros lugares, e ele muito empolgado, né? Você até vê ele com mais cabelo do que... Ele jovem ali nos anos jovem, 90. né? E ele com uma empolgação muito grande, os alunos muito engajados. Só que ele foi meio que empurrado para a fama, para a notoriedade. Essa foto é mais atual, né? Essa foto é mais atual. Vê se você achou umas antigas dele, por favor, Kratos. Vou pegar ele na fase anos 2000, anos 90. Tá. E aí ele foi meio que forçado por uma situação à fama, que não era uma coisa escolha. Que ele não foi uma escolha, ele não estava procurando, que foi um cancelamento resultante da controvérsia no Canadá de pronomes de gênero. Então havia uma discussão de uma lei para forçar as pessoas a usarem pronomes de gênero de uma certa maneira. E o Jordan Peterson, a posição dele, que foi muito até... Mas até com prisão e tal? Sim, com consequências, com sanções para o cara que não seguisse o pronome. E aí o Peterson falou o seguinte, olha, eu vou respeitar o desejo das pessoas, se você quiser que eu te chame, do que você quiser que eu te chame, eu vou chamar. Só que o Estado não deveria poder me constranger a agir de uma certa maneira. Isso vai criar um Estado, vai transformar o Canadá num estado de perseguição. E vai atrapalhar demais, uma das bandeiras dele, o tema da liberdade de expressão. As pessoas não vão conseguir mais se expressar de uma maneira correta porque vão estar toda hora com medo de um clima de desconfiança. E aí ele foi lá depor chegou a depor no parlamento canadense, começou a aparecer na mídia e ele simplesmente, alguns dos militantes enlouqueceram completamente. Enlouqueceram a ponto de ir nas palestras dele. E olha ele nas antigas. Cara. Esses vídeos são muito bons, em geral. Não tinha visto ele. E tem várias coisas fascinantes. Ele falando sobre psicopatas. Tem todo um tema sobre. Porque são aulas mesmo, né? Sim, são aulas. São aulas da universidade. Não, e com aqueles. Os transparentes, né? Uhum. A gente usava, né, aquelas. Sim. Você colocava. Como é o nome desse negócio? Eu não sei o nome disso, mas. Enfim. Acetato, colocava acetato no... Como chamava isso? Tipo projetor, né? Mas tinha um nome, né? Tem um nome específico, mas... Colocar... Data vídeo? Não, Data vídeo, o quê? Eu tô falando de Mimió, na época do Mimiógrafo, na época dos slides. Eu vou lembrar depois como que é. Enfim, então, os militantes começaram a ir nos eventos dele, qualquer lugar que ele ia dar aula, e começava a gritar na frente dos lugares, e aí começava... O clássico, ele é fascista, ele não sei o que e tal. E aí ele começou a ser chamado para entrevistas. E também uma coisa, Guilherme, só um parênteses. Muitos desses eventos foram gravados para constrangê-lo, né? Sim. E aí teve exatamente o efeito contrário, como você bem sabe, né? O efeito na internet ele é pendular, né? Você tenta fazer, a coisa volta na mesma intensidade. Total. A ideia era, na verdade, era deixar ele nervoso. Tem vários eventos desses que são para provocar ele mesmo. E aí começaram a fazer entrevistas com ele. A entrevista, uma das mais famosas, é com a Cathy Newman. Que ele senta ali com a Cathy Newman, é uma jornalista inglesa, e ela começa a fazer perguntas. É maravilhoso. Aquele vídeo é muito bom. Porque ela, então você quer dizer que as mulheres são inferiores, ou coisas desse tipo. E ele, não foi isso que eu quis dizer. E toda hora, o que fica óbvio é que a jornalista em questão está querendo extrapolar o que ele está falando. Ele está sendo bem preciso com as palavras, que aliás é uma das regras, uma das coisas que ele fala muito. E ele está tentando ser preciso com as palavras e ela está querendo forçar para dizer que ele está falando algo que ele não está falando. Para colocar ele num frame negativo, né? Achou a palavra? Retroprojetor. 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 Como que é? O data center, data media que o cara falou aí? Não, eu falei errado ainda, era data show. Data show, tá. E aí eles tentam colocar ele num frame errado. Ele se dá extremamente bem com as entrevistas, ele é extremamente calmo, ele tem um jeito muito equilibrado de falar, e aí a fama dele só cresce. E aí quando ele é lançado para essa fama, ele pensa Mas é incrível essa calma dele mesmo, né, cara? É impressionante. Num ambiente totalmente hostil e ele tranquilo. Tem até aquele que a mulher, no meio do papo, ela trava, né?
Fala assim, não, você tá sendo hostil comigo e tá tudo bem, você tá tentando. Ela Sim. fala, e ela se convence a falar, é verdade, cara, faz parte parte. da entrevista e tal. E ele pensa assim, bom, o que eu vou fazer com essa fama? Porque agora, sei lá, tá todo mundo divulgando meu nome, o que eu faço? Fala, bom, a coisa mais útil que eu posso fazer é tentar ajudar os jovens. Ele fala, em especial os jovens homens, né? Porque, por óbvio, há toda uma onda progressista, e essa onda progressista fala, bom, tem que ter o privilégio, a proteção das mulheres. Privilégio, proteção dos, sei lá, de X, N grupos. Só que o homem jovem acabou sendo uma figura meio largada, por vezes até tratado como opressor ou não sei o quê. Porque o homem mais velho já tem mais dinheiro, já tem mais coisas na vida. O homem jovem, ele é meio abandonado. Inclusive, o Jordan Peterson fala muito sobre demonização da masculinidade. Não tem um caminho, né? A figura paterna mesmo, e acho que esse é muito do... É inclusive um dos títulos do livro das 12 regras, né? Deixa os meninos andarem de skate, não atrapalhe. Eu acho que é isso, quando eles estiverem andando de skate. Né? É sobre a masculinidade. Paterna é um tema muito forte, abandono paterno, a falta de figuras paternas. Você Figuras tem fortes, né? Figuras fortes. Você tem, claro, você pegar o entretenimento de massa... Você tem muitos personagens homens desconstruídos, a própria figura do mestre, a figura do professor, do pai foi desaparecendo do cinema. E sempre vai aparecendo, tem muito personagem Mary Sue agora também no entretenimento, é aquela mulher que é ultra habilidosa sem ter treinado e tal. Aí você vê um filme como Top Gun, que tem essa figura paterna. As pessoas enlouquecem. Enlouquecem o sucesso e ninguém entende por quê. Porque é isso, né? É porque é natural. É natural. Então o Jordan Peterson, com o 12 Regras em especial, que é o livro que ele lança... Que ano? Nosso ano exato. Eita, o ano exato eu também não sei Vê não. pra gente A gente aí. pega o aqui. título, por favor. Mas eu tô com um livro, mas é a edição em português, eu não sei a... Tem aí? Eu tô com um livro aí. Tá. Se tiver como, pode abrir a bolsa Pode. ali e pegar, sem Tá problema. E aí ele lança o 12 Regras e ele começa a assumir esse papel de uma figura paterna para vários desses jovens. Tá. Basicamente, os Obrigado, jovens começam a olhar para ele como uma figura paterna. Aquele pai ausente que tem tão presente e como um guia. Fala, cara, aqui tem um caminho para eu tentar viver uma... Ele começa a bombar nos canais de melhora pessoal, motivacional, as pessoas começam Aqui, ó. a compartilhar. Então tem uma vibe que é uma mistura, especialmente nessa fase inicial dele, é uma mistura de motivacional com diagnóstico psíquico, muito dessa coisa, sei lá, né, Beatriz Barbosa, né, que fez sucesso no Brasil falando psicopata, ele também começa a dar... Até porque boa parte dos estudos dele são sobre o mal e ele tem um background muito grande de experiência clínica, né? Sim. Assim, de consultório, né?